boa tarde a todos. Eu gostaria de primeiramente agradecer aí o convite aí do GTS, né, para mostrar um pouco dos resultados de um projeto chamado SAD. O SAD é um simulador de ataques distribuídos de indisponibilidade, que é apoiado pelas agências de fomento, tanto a FINEP quanto pelo CNPq. Então, eu vou mostrar um pouco primeiro, vou dar um introdutório sobre ataque de negação de serviço, e depois falar o que essa ferramenta provê, alguns tipos de ataque, e quais foram os estudos de caso realizados por essa ferramenta. Bom, ataque de negação de serviço, né, do termo em inglês aí, denial of service, é bem conhecido desde os anos 2000 aí, mas é bem possível que esses ataques já tenham sido perpetuados muito mais antigamente, desde a origem dos computadores aí. E como a palavra mesmo indica, ela tem a finalidade de causar a negação de serviço, ou seja, um usuário legítimo tentando acessar um serviço, um recurso computacional, ele é impossibilitado de fazer essa conexão devido ao fato que um atacante perpetuou um ataque impossibilitando ele de fazer esse acesso. Então, tem um efeito aí de degeneração ou indisponibilidade do serviço. Alguns tipos de ataque, aí, só para mencionar da literatura, né, tem muitos outros aí. A gente vai até mencionar também que alguns desses ataques já foram implementados nessa ferramenta de simulação. E a gente já conseguiu também resultados interessantes, utilizando eles tanto no setor bancário brasileiro, como no setor de e-commerce brasileiro também. Bom, o primeiro ataque aí, é bem trivial, é o ping flood, né, na qual um atacante envia requisições de CMP Echo Request, né, para o endereço da vítima, tentando esgotar seus recursos computacionais. Ou seja, ele manda vários pings. Se ele tiver uma largura de banda maior que da vítima, ele vai acabar comprometendo, ou seja, degenerando o serviço daquela máquina. Outro ataque que é derivado desse ping flood, né, que seria o Smurf attack. No caso, o atacante falsifica o IP de origem, ou seja, ele faz um IP spoofing do IP de origem, colocando como destino uma rede broadcast. Então, todos os nós dessa rede vão responder para o IP spoofado, né, para o IP falsificado, ou seja, da vítima, gerando maior tráfego aí do que o ping flood. Já o SYN flood, ele se baseia naquela intenção da boa-fé do protocolo, né, de estabelecimento de conexão. Uma vez que um atacante malicioso pode forjar a terceira via, aí, que seria o envio do ACK final de uma conexão, ele consegue fazer com que recursos computacionais daquele sistema-alvo sejam esgotados, ou seja, ele acaba mandando várias requisições, vários SYN, o servidor responde com os SYNs ACKs, só que o atacante simplesmente ignora. Então, o que o servidor vai pensar? Bom, pela boa-fé do protocolo, ele vai esperar, vai retransmitir, vai esperar um tempo até terminar a conexão, né? Mas esse tempo que ele fica esperando, ele está esgotando os recursos daquele servidor. E é bem essa característica que eles utilizam para fazer esses SYN floods, que até hoje é bem comum. Agora, tratando de ataques distribuídos, né, de negação de serviço. Basicamente, é a natureza distribuída, ou seja, uma ação coordenada de um enorme número de atacantes, visando sobrecarregar um sistema-alvo. Então, eles são, no termo em inglês, aí, são chamados de DDoS, né, Distributed Denial of Service. Tipicamente, aí, esses ataques atendem cegamente à ordem de um mestre, e eles são caracterizados basicamente por uma botnet, ou seja, uma rede de robôs que age sobre a ordem de um ou mais computadores mestres. Ou seja, uma vez que uma máquina tenha sido infectada com malware, por exemplo, ele vai se conectar numa máquina do servidor, e o atacante, se conectando nesse mesmo canal de comunicação, ele pode enviar comandos que todos os computadores infectados aí da internet vão fazer um ataque, por exemplo, de negação de serviço. Algumas ferramentas aí que temos comuns aí, TFN, Trino, tem uma atual que chama Rebot, Static Show Drat e TFNK2K. Esses são alguns exemplos aí de ferramentas aí, que você consegue construir uma botnet. E até interessante, na palestra, a primeira palestra da tarde, né, ele falou do malware MyDoom, né? Ele chegou a comentar do malware MyDoom,
que, basicamente, ele fazia ataques de negação de serviço distribuído contra sites da Microsoft. Basicamente isso. Mais interessante ainda, depois do MyDoom foi surgindo várias variações, inclusive parasitas, eles chamam de parasitas worms, que eles entendem como funciona o worm MyDoom, então eles constroem outros worms que utilizam o MyDoom para atacar, por negação de serviço distribuído, outros domínios. Então, a gente tem aí o DonJuice, tem vários outros exemplos aí de malwares que fazem esse tipo de ação. E só para lembrar, pessoal, apesar de a botnet ser referenciada como um intuito malicioso, ele também pode ser utilizado como um intuito para fins benignos. Basicamente é um software, computação distribuída, numa arquitetura distribuída, que você pode prover algum serviço na internet. Então, é utilizado frequentemente maliciosamente, mas pode ser com cunhos aí benignos. Que inclusive, a motivação desse simulador é testar a indisponibilidade, perpetuando ataques de negação de serviço, mas encomendados por um cliente. Bom, aqui temos elementos de uma botnet, uma botnet baseada em IRC, né, na qual eu tenho ali 6 bots, né, 6 máquinas infectadas, conectando aí no canal de IRC privado do atacante. Muitas vezes esse canal, quando você vai fazer uma análise, rastrear esse canal, ele tem senha, para dificultar aí uma análise na qual um antivírus, por exemplo, entra nesse canal e tenta saber o que ele está realizando. Então, geralmente tem senha esse canal também. E a máquina atacante entra nesse canal e perpetua os ataques. Basicamente, é assim que funciona essa estrutura da botnet. Ou seja, ele consegue, num canal de IRC, com vários bots, mandar um comando num tempo específico, provocando todos uma ação coordenada, atacando, por exemplo, um domínio específico. E já a infecção em controle, a figura mais abaixo aí, temos ali o papel da máquina vítima, né, que é explorada pela máquina atacante, ou seja, explora, pode ser uma exploração de vulnerabilidade, ou um servidor mal configurado, que não foi feito o patch necessário, ele infecta essa máquina, a partir daí, na conexão, representado pelo número 2 ali, ele dá o join no canal, né, join no canal do atacante, a máquina atacante também entra nesse canal, enquanto a máquina vítima aí escuta o canal, o atacante controla. E aí no passo 7 aí tem um ataque de negação de serviço, que ele escolhe um alvo específico e coordena seu ataque aí para derrubar aquele alvo. Uma característica aí de ataque de negação de serviço é que eles são de difícil prevenção, detecção e resposta. Por que isso? Simplesmente pelo fato de basearem em conexões legítimas. Então, é difícil você distinguir um tráfego que seja malicioso de um tráfego benigno baseado por exemplo, em técnicas de SymFlood, por exemplo. Técnica de SymFlood é um estabelecimento de conexão. Um DP flood, que manda vários pacotes, o DP, o que vai fazer a máquina destino? Vai verificar a porta destinada daquele UDP e vai dar destino não alcançável. Então, esses ataques é difícil você prevenir, porque uma vez que eles são também de natureza distribuída, é difícil você coordenar, bloquear os IPs de origem. Bom, tem sido bem efetivos aí a gente tem visto na mídia bastante aí, em seu objetivo de causar indisponibilidade. Um exemplo aí bem interessante que apareceu muito, né, é da operação Operation Payback, né, que derrubou alguns servidores por alguns instantes aí. A Amazon, no caso, não chegou a derrubar, causou um pouco degradou o serviço, mas não chegou a derrubar. Mas PayPal, Bank of America, Mastercard, Visa chegaram a ser comprometidos aí, mesmo que for por alguns instantes, já causam um prejuízo enorme aí em valor monetário, né? E essa operação Payback, a gente teve até uns cartazes, né? Essa operação Payback do grupo Anonymous, né? Contra grupos, organizações anti-pirataria, eles tinham umas chamadas, né, na internet, né, para juntar a eles para perpetuar o ataque de negação de serviço. Então a gente teve esse aqui acho que foi o segundo, que eles fizeram contra um escritório aí dos Estados Unidos. Depois o Limeware, não sei se vocês chegaram a conhecer, mas era para compartilhar, né, música, vídeo pela internet. Ele foi derrubado, né, obrigado a ser derrubado pelo RIA, uma organização dos Estados Unidos, e essa operação Payback é exatamente para derrubar os sites do RIA. Então foi uma chamada também para fazer esse tipo de coisa. Outro é o bem mais atual, aí, né, que é a operação Avenge, a SAND, né,
que corresponde a todos o jeito que do Wikileaks, que ele recebia financiamento, PayPal, cartão de crédito e tudo mais, ele derrubou, fechou essas contas para ele não receber. Então, essa operação aí caracterizou por ataques de navegação distribuída contra esses exemplos de sites que eu até mencionei, Visa, Mastercard, Bank of America e etc. Então, a gente vê que a melhor forma, ou talvez a única, de testar essas defesas contra ataque de indisponibilidade é através da simulação de ataques. Isso é uma característica bem comum da segurança ofensiva, né, na qual você se coloca do ponto de vista do atacante. Você pensando como atacante, as ferramentas que ele tem, você provê diagnósticos de segurança para uma empresa, e essa empresa de segurança toma algumas ações técnicas para combater aqueles ataques. Então, esse é o escopo, inclusive, do simulador, né? Fazer ataque de negação de serviço. Falando um pouco dos objetivos, né? Desse projeto é desenvolver um sistema de simulação de ataques que consiga caracterizar a defesa de um determinado sistema diante dos ataques, e para isso ter um desenvolvimento de uma ferramenta de simulação, na qual um cliente, encomendando esse tipo de ataque, você consiga, através de uma ferramenta, criar várias instâncias, atacar e verificar se ele está fazendo balanceamento de carga, se ele tem as técnicas apropriadas aí de backhauling, as técnicas de prevenção de ataque de negação de serviço. Bom, um outro objetivo aí derivado, né, desse primeiro seria o entendimento de ataques ataques distribuídos de negação de serviço de maneira ampla, ou seja, aspectos técnicos, sociais e diplomáticos, uma vez que tem uma enorme quantidade de técnicas disponíveis. Chegaram a ataques baseados em botnet. Ano passado chegou na ordem de 300 gigabits por segundo, 300, 400 gigabits por segundo, se eu não me engano, com origem em Hong Kong, essa origem desses ataques. Então, é interessante, esse aspecto derivado também é interessante, para prover conhecimento mesmo para a comunidade. Bom, desenvolvimento científico e tecnológico, e um impacto positivo em toda a cadeia de consumo. Ou seja, uma vez que você tem um serviço de simulação de disponibilidade, os fornecedores de serviço vão oferecer um novo serviço para a comunidade. Quem está pagando para isso, sites de e-commerce, setor bancário brasileiro e tudo mais, eles vão ter uma avaliação mais robusta em relação à segurança do seu sistema, e os clientes finais, né, os usuários, como nós acessando um site de e-commerce, a gente também vai propiciar de ter a disponibilidade daqueles sistemas. Então, o impacto é positivo em toda a cadeia de consumo. Bom, as características, né? Bem como a botnet, o site também é caracterizado por uma arquitetura distribuída, ou seja, atualmente o site tem 12 data centers distribuídos, na qual várias instâncias conseguem ser instanciadas, e essas instâncias podem ser instanciadas em várias camadas de ataque. Então, eu vou mostrar alguns ataques já implementados, mas a gente já tem outros ataques em mente, que é ataque de amplificação, ataque de denial of service persistente. Então, a gente tem outros ataques em mente para serem implantados nessa ferramenta. E também a possibilidade de ataques customizados. A ferramenta está sendo feita de uma maneira modular, que você permite, dado um novo ataque, facilmente você consegue colocar esse novo ataque no sistema. Alguns ataques aí, né, já implementados, seguindo o protocolo OSI, aí, né, na camada 3, temos o SMP Echo Request Flood, que basicamente é aquele ping flood que eu mostrei no começo da apresentação. Na camada 4, TCP Sim Flood, ou DP Flood. Na camada 7, a gente tem o HTTP Flood e variações de query strings. Eu vou mostrar um pouco do que é cada um dos ataques, né, em sequência. E a camada 7 Plus, aí, que seria simulação de ações transacionais. Esse aqui é um dos mais interessantes pelo fato de as técnicas atuais de defesa e mitigação geralmente não funcionam na 7 Plus, uma vez que envolve o estudo da aplicação. Ou seja, se você tem um site de e-commerce, você vai ter scripts, essa ferramenta vai ter que estudar aquela aplicação, fazer a geração de scripts que fazem, por exemplo, a criação de um usuário, colocar uma compra no carrinho, fazer quantas ações transacionais você consegue fazer. Isso é muito difícil ter um mecanismo de detecção e prevenção desse tipo de ataque, uma vez que ele é considerado praticamente benigno. Adicionar produto no carrinho e comprar, gerar boleto, isso é benigno, é uma ação legítima. Dando
um screenshot um pouco dos exemplos de ataque, né, os mais simples aí, da camada 3, o CMP Echo Request Flood, que visa esgotar os recursos computacionais. Ou seja, tem parâmetros aí de duração e o target, então está baseado só no IP do destino e a duração que você quer atacar. É bem simples, né? E você só consegue esse ataque aqui ser efetivo se a sua largura de banda for maior que a da vítima. Então é bem tranquilo. Do TCP SYN Flood, é o que eu falei também no começo, né? Visa esgotar também os recursos computacionais. Tem parâmetro, além da duração e do alvo, tem a porta que você quer atacar. No caso aí está sendo também utilizada essa ferramenta HPing 3. A HPing 3 também é como se fosse um port scanner, também como se fosse um Nmap, só que ele tem alguns recursos adicionais aí que você consegue que o Nmap não consegue. Como, por exemplo, fazer um spoofing baseado em silence. Ele consegue ter uma técnica que o Nmap não consegue fazer isso. Então, o HPing 3 consegue. Bom, na camada 4 tem o IDP Flood, ou seja, ele manda o IDP Flood com o payload diferenciado para várias portas do destino. O destino vai verificar se tem um serviço rodando naquela porta. Como não vai ter nenhum serviço rodando, ele vai falar que não está alcançável. Mas o fato de ficar mandando várias requisições, imagine vários data centers, várias instâncias mandando, vai acabar esgotando recursos. Então, esses ataques provê aí o que um site de e-commerce ou um banco tem que balancear sua carga ou seu sistema de defesa para evitar esse tipo de ataque. O HTTP Flood é mais destinado a servidores web e aplicações, né, baseado no HTTP, que consiste em requisitar uma página. No caso mais simples, é a página principal daquele domínio. Você requisita isso, só que você não consegue, se você tem uma largura de banda alta, o sistema não consegue distinguir também acesso legítimo e não legítimo. Então, você acaba esgotando os recursos computacionais. E como que você faz isso de uma maneira mais interessante? Porque se você fizer simplesmente o pedido de páginas ou pedidos de páginas derivadas da raiz, qual que é um sistema de defesa contra isso? Eles colocam provedores de conteúdos, os CDNs, né? Então, provedores de conteúdo colocam em cache todas aquelas páginas. Então, quando você fizer um ataque de indisponibilidade, o que vai acontecer, como os servidores estão em cache, você vai dificultar muito a ação do ataque. Você vai ter que ter muita largura de banda para derrubar todos, você não vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, o que acaba está implementado no site também? Variações de query string, ou seja, faz um fuzzing do que você está requisitando. Quando você requisita uma página que não está em cache, o que vai fazer todos os provedores de conteúdos? Vão requisitar ao servidor de origem aquela página. Digamos que eu tenha lá uma página www.google.com. Digamos que tem barra, eu boto barra vários As. O que acontece com isso? Bom, o Google tem um mirror do Google em várias regiões do planeta. Quando você coloca o AA, ele vai falar, será que tem, isso aqui não está em cache, será que o servidor raiz já tem essa página? Ele vai lá consultar. Então, todos os provedores de conteúdos acabam requisitando para a página principal. Então, acaba fazendo esse efeito aí de esgotar os recursos computacionais aí da máquina vítima. Aí. Já a camada 7+, esse aqui é o que envolve um estudo do ambiente-alvo, ou seja, se um site de e-commerce convida, encomenda, né, a simulação desse ataque, vai ser estudada a aplicação e vão ser gerados scripts apropriados daquele site de e-commerce para fazer o ataque. Então, visa aí explorar funcionalidades da aplicação web, com finalidade de esgotar o recurso também, né, como todos os outros, simula uma grande quantidade de números de usuários virtuais, e usuários virtuais simulam o comportamento dos usuários legítimos, uma vez que você não consegue distinguir uma ação de, por exemplo, eu, Davidson, indo lá no site, comprando um objeto, colocando no carrinho, de uma ação por script, ele colocando o objeto, colocando no carrinho. Se você faz várias instâncias disso, você acaba sobrecarregando o sistema. E eu acho que muitos de vocês já passaram por isso, quando tem site de e-commerce no Black Friday, você vai tentar entrar lá, usuários legítimos tentando acessar o site, você não consegue, porque fica travando, às vezes cai a página, de tanto usuário que está naquela página. Como que um site consegue prever esse tipo de
não um ataque, mas prever as condições que ele tem que ter, quantos servidores que ele tem que ter, quanto que ele tem que aumentar. Bom, uma boa forma é encomendando um serviço de disponibilidade, porque você consegue verificar quanto que você tem que ter de recurso para prover, por exemplo, 3.000 instâncias simultâneas, colocando coisas no carrinho, etc. Então, esse também é um tipo de ataque. Bom, os experimentos, né? A performance incremental, as maiores demandas atendidas no Brasil, setor bancário e comércio eletrônico, foram mais de 1.700 instâncias simultâneas, com mais de 100 gigabits de tráfego gerados nessas instâncias, e mais de 3.000 operações transacionais simultâneas. Essas foram as demandas, as maiores demandas atendidas. E essas demandas já têm gerado a queda do serviço e já tem propiciado aí para esse setor de e-commerce, setor bancário, a estratégias de melhorar os seus sistemas para os usuários. Isso já mostra a finalidade que eu mostrei no começo, né, do impacto em toda a cadeia de consumo, né? Uma vez que você tem um fornecedor daquele serviço, ele passa a fornecer um novo serviço de segurança da informação, os clientes acabam avaliando a segurança e aumentando a robustez do seu sistema, uma vez que ele vai propiciar mais qualidade aos clientes, e os clientes também são beneficiados porque eles têm acesso àquela informação do jeito que era esperado. Aqui só um screenshot aí os IPs aí foram retirados, né, por sigilo, né, mas os valores alcançados em laboratório, né. Esse aqui que eu mostrei são as demandas, as maiores demandas atendidas, 100 gigabits, 1.700 instâncias. Mas em ambiente de laboratório já conseguimos atingir 750 gigabits por segundo, usando 12 data centers ao redor do globo, e 3.900 instâncias simultâneas aí para fazer o ataque. Então, a capacidade do SAD já é maior aí do que a demanda atendida, que já consegue derrubar alguns sites de sites e-commerce do setor bancário brasileiro. Bom, ali a gente tem um exemplo de algumas instâncias, né? Cada instância ali gerando, ali a gente tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 9 instâncias aí, gerando, na média, aí, 200 megabits por segundo, num total aí de tráfego de 1.905 megabits por segundo. Se multiplicar por 3.900 instâncias, aí, a gente vai ter mais aproximadamente aí, 750 gigas. Aí. Multiplicando aí deve dar um pouquinho mais, mas os data centers não são, a média não é a mesma. Tem médias que são maiores e tem médias que são menores. A gente tem data center que consegue gerar uma instância 400 megabits por segundo. E outras, por exemplo, nesse caso aí, ficou na média aí de 200 aí. Já para aquele ataque da camada 7+, né, aproximadamente 10.000 operações transacionais simultâneas. A maior demanda aqui foram 3.000, né, operações até então, mas consegue atingir 10.000 operações transacionais simultâneas por instância. Mais de 39.000 operações transacionais simultâneas, a capacidade. O que permite, a ferramenta já tem essa navegação aleatória, a configuração de perfis de usuário e o controle de fluxo desses usuários. Você consegue pegar cada usuário, colocar scripts diferentes, o que ele faz naquele site de e-commerce e verificar o que realmente está acontecendo ali. Mas essas são demandas, aí são testes de laboratório. As demandas mesmo são essas aqui que foram as maiores atendidas. Bom, esse projeto, né, tem muito a ver com a vocação da Claves, que a Claves é uma empresa de segurança que leva em ponto de vista o atacante, ou seja, ela oferece já diagnósticos de segurança baseado em ataques típicos, ataques bem conhecidos, ou seja, ela já provê isso através do produto que é chamado teste de invasão, e essa ferramenta SAD complementa esse teste de invasão, uma vez que o teste de invasão ele tem um foco na integridade e confidencialidade da informação. É lógico que você atacando um serviço vulnerável, você consegue entrar naquele sistema e derrubar aquele sistema. Mas o ataque de disponibilidade desse SAD, você consegue atacar um sistema, prover informações para um site que encomenda isso, informações valiosas no sentido de o quanto que eu tenho que aumentar os recursos para prover essa demanda. Então, ele também tem disponibilidade. Disponibilidade não baseado em você atacar o sistema e derrubar, mas sim disponibilidade baseados em ataques legítimos. Porque é diferente. Uma coisa é você
fazer patch no sistema e tentar evitar ao máximo, incrementar a segurança ao máximo daquela aplicação. Outra coisa é você não ter capacidade de botar um IDS, um firewall, que você consegue prever todos os tipos de ataque de indisponibilidade. Então, tem esse complemento aí com essa ferramenta. Só para mencionar aqui, finalizando já esse projeto aí, com parceria da FINEP, com apoio da FINEP CNPq, recebeu em 2013 aí o prêmio da solução mais inovadora de 2013, da Federação aí dos Bancos, né, FEBRABAN. E é isso, pessoal. Eu fico à disposição aí de certas perguntas e obrigado aí. Ok, obrigado, Davidson. Temos aí tempo aí antes do encerramento para alguma pergunta, alguma manifestação. Só com curiosidade, meu primeiro sistema detector de intrusão chamava SAD. No século passado, 1995. Não, 90 e... sei lá. É que meu orientador não queria que tivesse uma sigla em inglês. Passamos para SAD, Sistema Automático de Detecção Inteligente. Mas foi só para a tese. A gente chama mesmo de ACME, né? Que significa Adriano Cancian e meus escravos. Pergunta. Danton, Internexo, São José dos Campos. O uso de CAPTCHAs serve como prevenção contra o ataque na 7+, como aquele que você descreveu? Desculpa, pode repetir a pergunta? O uso de CAPTCHA, aquelas mecanismos para tentar distinguir se o usuário do outro lado é pessoa ou máquina. Tipo, coloca uma imagem com um número todo torto e fala, escreve esse treco dentro dessa... Entendi. Você está falando, quando você entra no site, você tem o CAPTCHA, sim, poderia ajudar, auxiliar nesse sistema de e-commerce. Quando você vai ao cliente, você não conseguiria fazer isso por script, né? Você teria que ter um reconhecedor, etc. e tal, o que dificultaria. É nesse caso que você está mencionando. Aí já o ataque de 7+, ali, o script teria que ser mais aperfeiçoado. Esse script é todo confeccionado. Você consegue fazer o que você quiser ali. Agora, se você tiver um CAPTCHA difícil de reconhecido, concordo contigo que você não vai conseguir fazer esse ataque. É um exemplo de mitigação, sim. Eu não sei não, viu? Eu vi um cara que fez um software para CAPTCHA que consegue ler qualquer coisa, praticamente qualquer coisa. Não tinha nada que ele não conseguia, desses atuais. O cara conseguia, usando umas tags de IA aí, ler qualquer coisa, um negócio impressionante. Tag de IA para verificar o CAPTCHA e para passar por cima do CAPTCHA. Ou até os outros tipos de ataque, né? O 7+, eu mencionei, né? Mas tem os outros ataques que você consegue esgotar os recursos também. Esse é só um dos ataques. Voltando aqui um pouquinho, o CAPTCHA tem um forte criticismo por parte de cegos, por exemplo. Sim. Os caras podem trabalhar fácil com navegadores que têm sintetizador de voz e empacam na porcaria do CAPTCHA, né? Então, uma vez um colega na USP desenvolveu um CAPTCHA que não dependia de imagens. E a gente pôs a prova contra um desses quebradores de CAPTCHA. Ganhamos. Legal. E os desafios eram de uma estupidez, assim, mas era tão estúpido que uma máquina jamais cairia naquilo. Legal. Mais alguma observação, comentário, por favor? Você está falando desse ataque de 7+. Eu estou imaginando o seguinte, os bancos estão no movimento de acabar com os boletos sem registro. Isso significa que você gera o boleto, registra o boleto no banco e paga. Você imagina o que é isso num e-commerce, um pequeno ou grande, seja lá o quê, recebe um ataque e eles recebem uma conta do banco de alguns milhões de boletos que nunca vão ser pagos, mas estão registrados e têm que ser pagos. Como é isso? Concordo contigo. O script gerando um boleto, você está falando que vai ter uma regra de obrigação de pagar o boleto? Ou não, o banco fica esperando, tem uma numeração, né? Não. O boleto bancário tem carteira registrada e não registrada. O não registrado é aquele que você gera com o seu software e o banco só sabe que ele existe quando recebe. Mas tem um outro boleto, que é o que eles querem agora, e querem que seja só esse, que eles recebem o registro, registram esse boleto, ficam esperando esse boleto ser pago, mas você paga esse boleto antes. Perfeito. Aí, no caso da camada 7+, isso inviabilizaria a utilização, a não ser que tenha essa conta de que você paga os boletos gerados, né? Mas... Não, então não é esgotamento de recurso computacional e financeiro também. E financeiro também. Exato. Mais um comentário?
Antes de terminar, antes que vocês saiam, nós vamos ter um sorteio de 2 livros, né, para quem está aqui até agora. Então, não vão embora antes do encerramento. Vamos agradecer ao Davidson. Obrigado, Davidson, pela apresentação.